E aí, pessoal, tudo bem? No, a sequência de Fibonacci ela é muito interessante porque muitas coisas da natureza são descritas por ela. É uma sequência, eu não vou entrar na parte histórica porque a gente quer ver na prática, mas basicamente é uma sequência que a maioria das pessoas diz que ela começa em zero e os próximos números, os próximos termos, são a soma dos dois termos anteriores. Ou seja, para que isso ocorra, eu tenho que definir os dois primeiros termos. E, por exemplo, o próximo termo, o termo 1 aqui nesse caso, seria a soma dos dois anteriores, que são o 0 e 1. E a mesma coisa seria para os demais termos. Por exemplo, eu queria saber o termo que é o número 13. Eu tenho que somar os dois anteriores, que são o 5 e o 8. 5 mais 8, 13. Alguns outros vão omitir o zero e vão definir os dois primeiros como 1, mas também o funcionamento é similar, não muda muita coisa. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente coloca na prática isso? A gente entende que isso é um comportamento recursivo, ou seja, é um mesmo comportamento que deve ser aplicado uma quantidade de vezes, uma n quantidade de vezes, até que uma condição elementar seja formada. Para que você possa entender isso, vamos supor que eu queira calcular o termo 13, por exemplo, ou o termo de valor 13. Para que eu possa calcular o termo de valor 13, eu tenho que fazer a soma, eu tenho que saber quais são os dois termos anteriores, o 5 e o 8, que por sua vez, para o termo 5, eu tenho que saber quais são os seus dois termos anteriores, que para o 8, por sua vez, eu tenho que saber quais são os seus dois termos anteriores, que seriam o 3 e o 5, e assim eu vou fazendo uma cadeia até chegar nos dois termos que de fato eu conheço. Até porque nessa técnica que eu estou mostrando aqui, que é a intuitiva, a mais simples, você vai supor somente que você sabe os dois primeiros termos. Então, para você conseguir calcular, você tem que definir sua condição base, que é quando o meu número n foi igual a zero, ou o meu n foi igual a 1, eu retorno o meu próprio valor. Ou seja, se eu quiser saber o termo, digamos assim, o termo zero, que seria, nesse caso seria, se eu quiser saber o primeiro termo da minha sequência, ele seria, no caso, o valor zero. Se eu quiser saber qual, digamos assim, o meu segundo termo da minha sequência, que é o 1, eu retorno ele mesmo. Então, essa abordagem aqui, para quem está começando, fica um pouco difícil, mas eu acho que dá para entender. Esse seria, eu quero saber o valor do primeiro termo, e esse aqui eu quero saber o valor do segundo termo. Ou seja, são valores conhecidos, são valores que você já sabe. Qual é o valor do primeiro termo? Você já sabe, é ele mesmo. Qual o valor do segundo termo? Você também já sabe, é ele mesmo. Então, por isso, algumas vezes as pessoas omitem o zero para não dificultar tanto a nossa abordagem. Feito isso, definida a condição base, onde eu vou retornar simplesmente o valor do termo zero e do termo 1, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a consequência da minha condição, né? Se eu não chegar nesses termos que eu já conheço, que são os dois termos que eu já conheço, que nesse caso seriam o termo 0 e o termo 1 da minha sequência, ou seja, o primeiro termo e o segundo termo da minha sequência, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que calcular. Então, eu pego o meu termo atual, ou seja, o meu retorno, o que é que ele vai ser? Ele vai ser o meu termo atual, que é n, e o que é que eu vou fazer? Lembra que eu disse que ele é a soma dos dois termos anteriores? Se o meu termo atual é o n, os meus dois termos anteriores vai ser, um deles vai ser o n menos 1 e o outro vai ser o n menos 2. E com isso a gente já fez o nosso método de Fibonacci. Ele vai calcular a nossa sequência, os n termos de nossa sequência. E a gente vai executar aqui só para ver rapidamente que está funcionando tranquilamente, numa boa. E eu fiz uma formataçãozinha aqui para ele calcular os meus primeiros 10 termos.
Ah, então aqui a gente vê, ó, para o termo zero, né, para o enésimo o termo de número zero, ele retorna o valor zero. Para o termo de valor 1, ele retorna 1. E assim por diante vai. O meu n igual a 2, ele vale 1, ou seja, aqui seria o meu terceiro termo. O meu quarto, você sempre acrescenta mais 1, se você adotar a abordagem com zero. Então, meu quarto termo, meu quinto termo, meu sexto termo, meu sétimo termo, oitavo, nono e o décimo. Então, você vai ver que sempre o valor do termo atual é a soma dos dois anteriores. Então, aqui no caso, o meu 1, ele é a soma de 1 mais 0, que é 1. O meu 2 é a soma dos dois anteriores. O fib de 3 é a soma do fib de 2 mais o fib de 1, que seria 1 mais 1 igual a 2. O meu fib de 4, que é o quinto termo da minha sequência, ele é a soma do fib de 3 mais o fib de 2, que seria 2 mais 1, que é 3. O meu fib de 5, que é o meu sexto termo, ele é a soma do fib de 4 mais o fib de 3, que nesse caso seria 3 mais 2, que é 5. E assim por diante vai, até chegar a valores muito altíssimos, muito altos. E uma outra abordagem nessa minha condicional, nessa minha condição base, seria simplesmente dizer que o meu n pode ser menor ou igual a 1. Que também ele vai satisfazer e vai calcular da mesma forma sem maiores problemas, tá? Então ele calcula também aqui da mesma maneira, o mesmo resultado. Você pode copiar e colar esse código aí para você testar. Vou pegar aqui essa figura para te mostrar como é a árvore de execução desse meu algoritmo recursivo. A imagem aqui dá um exemplo para eu calcular o fib de 5. Ou seja, o meu sexto termo da sequência. E o meu algoritmo vai começar calculando o fib de 5, e o fib de 5 nada mais nada menos é que a soma dos dois anteriores, que é o fib de 4 mais o fib de 3. Então, isso na minha árvore de execução está representando esse caso daqui. Sempre que eu estou num nó dessa árvore, ele vai se desmembrar em dois, que é justamente a chamada desse método daqui, que é sempre do número dos dois termos anteriores dele. Então, para o fib de 4, eu tenho que calcular o fib de 3 e o fib de 2. Imagine que isso aqui é uma nova execução desse método fib, onde ele não conhece o outro, ele simplesmente foi invocado pelo outro. E a gente vai ver o fib de 3, vai calcular o fib de 2 e o fib de 1, e o fib de 2 vai calcular o fib de 1 e o fib de 0. E aqui você vê que o fib de 1 e o fib de 0 não há mais uma nova chamada. Por quê? Porque cheguei nesse caso base, nesse caso elementar, onde o meu número, o termo que eu quero saber, ele tem o mesmo valor equivalente, ou seja, o fib de 1 é 1 e o fib de 0 é 0. Uma outra coisa que eu gostaria de salientar aqui é que nessa abordagem recursiva, embora muito intuitiva, muito simples, muito fácil, o que é que acontece? Nosso algoritmo ele se torna um pouco redundante. O que é que significa isso? Ele vai calcular um dado termo n várias vezes. Uma prova disso é o fib de 1 e o fib de 0. Repare quantas vezes nessa minha execução ele está executando. Ele está executando o fib de 1, por exemplo, uma vez, duas, três, 4 vezes está sendo executado. O fib de 0 está sendo executado 1, 2, 3 vezes. O fib de 1 está sendo executado 5, perdão. Então, isso precisa existir para esse algoritmo, para que ele possa funcionar, porque imagine, eu estou calculando o meu fib de 2 e ele vai calcular o fib de 1 e o de 0 e ele vai esperar esse resultado, para que ele possa retornar para o fib de 3, para a execução do método do fib de 3, para quando n é igual a 3, para ele ser somado com o resultado do fib de 1, para, por sua vez, gerar um novo resultado nesse nó, e o fib de 4 vai aguardar o resultado do fib de 3 e o resultado do fib de 2 para poder somar, para retornar, e assim a gente vai fazendo toda essa cascata para que a gente possa achar o nosso resultado. Mas repare que, por exemplo, o fib de 3 é executado 2 vezes nesse mesmo método, ou seja, toda essa execução daqui é idêntica a essa execução daqui.
Então, nosso algoritmo para números grandes, gigantescos, ele tende a demorar muito e muitas vezes em alguma linguagem de programação ele nem executa, se a gente aumenta esse número substancialmente. Então, uma solução que seria, que não vai ficar para esse vídeo, para eu não me alongar muito do que eu já fiz, é usar uma técnica de programação chamada de memorização. Ou seja, os resultados que eu descobri, ou seja, os valores da série que eu já descobri, eu salvo em uma lista. E quando eu precisá-los, eu não vou mais precisar calculá-los da forma tradicional. E sim, eu simplesmente vou resgatá-lo da minha lista e vou utilizar na minha execução. Assim eu ganho performance no meu algoritmo. Mas isso fica para um outro vídeo, para um próximo momento. Eu queria somente que você entendesse a ideia do algoritmo por trás e eu espero que essa figura resolva, facilite, ajude no momento da intuição. Essa é a abordagem recursiva, mas existe a abordagem iterativa também, ou seja, usando laços de repetição.